Gente, é a 10ª vez que eu tô tentando gravar um vídeo falando desse tema e não tá fácil, não tá fácil porque eu sou muito prolixo e esse é um tema muito difícil de ser falado. Então eu vou tentar ao máximo ir direto ao ponto aqui, tá? Só que ir direto ao ponto vai parecer que eu tô enrolando, mas eu não tô, porque o ponto é exatamente esse. Então eu já aviso de com antecedência, é um vídeo chato, é um vídeo maçante. Então, se você é uma pessoa que tem brio, você é uma pessoa que vai fazer um pequeno esforço aí para pelo menos começar a ver, né? Começar a ver o que eu vou falar aqui. E se realmente tiver brio mesmo, brio aí, você pesquisa, procura aí pelo Clóvis de Barros Filho, questão de brio, é uma questão de brio. Você coloca no YouTube, vê o que ele fala a respeito disso, aí você vai entender o que eu estou dizendo. Mas enfim, vamos continuar. Eu quero falar sobre a ideia de filosofia, tá? Vocês já perceberam que eu falo muito disso e os meus pensamentos são filosóficos, tá? Uh, gente, filosofia, filósofo, tá? Um filósofo não é quem estuda filosofia, tá? Isso é professor de filosofia. Ou, aliás, estudioso de filosofia. Ou quem ensina filosofia, professor de filosofia. Filósofo é quem pratica filosofia. E o que é filosofia? Eu, nos vídeos anteriores que eu tentei gravar, eu li, entrei no Google, vim aqui, filosofia, significado, tal. E, né, li o significado de filosofia. Só que, gente, fui, né, definindo coisa por coisa, parte por parte, porque é um termo difícil, que se você pegar para ler sozinho, não é de cara que você entende. Pelo menos a grande, vasta maioria das pessoas vai pegar para ler. Nem vai tentar ler, tá? Vamos ser, vamos ser sinceros aqui, tá? O que eu tô, o que eu tô fazendo aqui seria basicamente uma metafilosofia, tá? Seria uma metafilosofia. Meta é o que vem antes, tá? Então gente, vamos primeiro o significado, tá? De filosofia. Amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente da sua própria ignorância. Então aqui a gente, acho que a parte mais importante desse significado é consciente da sua própria ignorância, tá? Isso é vital. A gente, aquela famosa frase "só sei que nada sei", que veio de um filósofo, acho que é o mais antigo de todos, né? Não sei se você sabe quem. Você sabe quem? Só sei que nada sei. Sem olhar no Google, você sabe quem veio? Sabe? Aí, esse é um ponto. Isso é ser filósofo. Não é você saber de quem veio, mas é você, porra, de quem que veio mesmo? É você se questionar. Isso é ser filósofo. É você ir lá e falar, mano, deixa eu ver de quem que veio. Ah, foi de Sócrates. Foi de Sócrates. Porra, foi de Sócrates. Que foi o que aconteceu comigo nos outros vídeos. Eu só sei que veio dele por causa disso. Porque eu lembrei da frase, só que eu não lembrava de quem vinha. Aí eu vim aqui no Google e pesquisei. Veio do Sócrates. Por quê? Porque é uma questão de brio. Gente, isso é filosofia. Isso é ser filósofo. É você ir lá e procurar o mínimo. Ser filósofo é questionar. A questão de brio que eu fico falando é questão de honra, questão de valor, de amor próprio, de valor próprio, você ter de você tenta pelo menos tentar entender aquilo. Eu não estou dizendo que você tem que ir atrás de tudo e ficar questionando tudo. Eu estou dizendo que algumas coisas, pelo menos, você tem que surgir na tua cabeça de questionamento. Porque se você não questiona nada, o que você faz? Que você faz na tua cabeça o dia inteiro? Aceita tudo que todo mundo diz, né? Do jeito que é. Então, primeira coisa, só para não fugir do ponto, sua própria ignorância, consciente da sua própria ignorância. Somos conscientes da nossa própria ignorância. Nós somos ignorantes. Nós nascemos ignorantes e vamos morrer um pouco menos ignorantes. É só isso. Então, isso a gente tem que ter ciência. E o segundo significado, que é um pouco mais complexo, que essa foi a parte que eu fiquei
pessoal se assusta, tá? Mas, vamos lá. Investigação da dimensão essencial e ontológica do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum, que se mantém cativa da realidade empírica e das aparências sensíveis. Como eu disse, né? Gente, não é complexo o que está escrito aqui, tá? O que está escrito aqui é simples. Parece complexo, porque a gente fica nessa ideia de puta, nossa senhora. Quando a gente olha para uma coisa, é a mesma coisa que matemática e física. Todo mundo, não, mas matemática, física, não sei o que lá. Se a gente coloca na nossa cabeça que o negócio vai ser difícil, o negócio vai ser. Exemplo prático meu, da minha vida. Eu trabalho no Mercado Livre. E no Mercado Livre, todo dia, você tem contato com espanhol. Você tem que falar espanhol. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou fluente em inglês. Eu já estudei alemão. Eu já estudei russo. E eu já estudei mandarim. Mandarim é o capeta, tá? Para você aprender a falar essa porra. Eu não sei mandarim, eu não sei russo, tá? Eu sei um pouco de alemão. Vou comparar com o alemão. Mas, gente, alemão entra na minha cabeça mais fácil do que espanhol. Eu tô falando sério. Não sei porquê, é algum tipo de bloqueio. Que eu mesmo coloquei na minha cabeça. Não sei por que motivo, mas eu coloquei esse bloqueio na minha cabeça. E é muito difícil de tirar. E isso muita gente tem. Muita gente tem esse tipo de bloqueio. Com coisas que parecem difíceis, mas na verdade não são. Pra mim, espanhol é muito difícil, cara. Não é difícil. Mas pra mim é. Eu não sei porquê, mas é. A mesma coisa para matemática, física e etc. Para mim, português é muito difícil. Mais difícil que matemática e física. E a maioria das pessoas acha português muito mais fácil. O ponto aqui é que nada é difícil. O nível de dificuldade depende daquele que nós mesmos colocamos. A barreira que nós colocamos entre nós e o objeto de estudo, de entendimento, a ser entendido. Aí quando eu pego e digo para você que filosofia significa investigação da dimensão essencial e ontológica do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum que se mantém cativa da realidade empírica e das aparências sensíveis, porra, velho, você vai botar você não vai botar uma barreira, você vai botar a muralha da China, né? Aí entre você e o significado de filosofia. Mas basicamente, o que ele está dizendo aqui, eu não vou fazer o processo todo que eu fiz no outro vídeo, não vou, mas o que ele está dizendo aqui é, você não simplesmente aceitar as coisas como elas são. Eu não estou dizendo que você tem que mudar as coisas. Eu não estou dizendo que você não tem que aceitar as coisas como elas são. Mas o mínimo que tem que surgir na sua cabeça são dúvidas e questionamentos. Isso é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo do mínimo do mínimo. Mínimo do mínimo do mínimo. O filósofo, ele vai além. O filósofo, ele questiona tudo. Ele questiona. Ele tem a natureza questionadora. Ele tem... Por natureza, ele questiona as coisas. Ele questiona tudo. E aí ele se pergunta, mas por que isso? Mas por que aquilo? Por que isso? Por causa daquilo? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Eu tenho um posicionamento político e espiritual, digamos, e que vocês já sabem qual é. Mas ao mesmo tempo, se eu estou diante de uma pessoa que é... Perdão. Se eu estou diante de uma pessoa que é petista, eu vou questionar a pessoa. Por que ela é petista? Se eu estou diante de uma pessoa que é bolsonarista, eu vou questionar a pessoa do porquê que ela é bolsonarista. Se estou diante de uma pessoa que é teísta, que acredita em algum Deus, eu vou questionar a pessoa por que ela acredita nesse Deus. E se eu estou diante de uma pessoa que é ateia, eu vou questionar essa pessoa. Por que ela não acredita em Deus? Porque eu quero entender o ponto de vista dela. E esse é um ponto muito importante, gente.
da prática da filosofia, que é você não está preocupado em convencer as pessoas. A ideia da filosofia não é convencer ninguém. A ideia da filosofia é um debate, uma troca de ideias para que nós possamos entender as coisas e a verdade. Esse é o propósito da filosofia. Não é se mostrar como certo, não é mostrar que o outro está errado. Isso é ego, tá? O que faz nós querermos nos mostrar certo e errado é o ego. Então, voltando para aquilo que eu estava falando com relação a questionamentos, de questionar ambos os lados, independente da minha posição, é justamente por isso. Isso é a prática da filosofia. Né? E para mim não entra na minha cabeça, né, uma pessoa receber uma informação, ouvir uma coisa que acontece no dia a dia. Gente, eu vou voltar aqui, eu vou ler novamente essa parte, porque tem uma parte aqui do segundo significado que eles falam: ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum. Gente, opinião irrefletida. Poucas pessoas pensam a respeito das coisas. Poucas pessoas questionam as coisas. Porque a gente se acostuma. A gente está acostumado. A gente acostuma a viver a nossa vida. E quando a gente acostuma a viver a nossa vida numa rotina, a gente para de pensar. E a gente para de questionar. E quando a gente para de pensar e de questionar, a gente é facilmente manipulado. Então o questionamento, ele é, de certa forma, ele é basicamente um antivírus, uma barreira de proteção contra a manipulação. É para isso que serve o questionamento. E é por isso que nós temos que questionar. E questionar vai levar a uma consequência óbvia. Questionar vai levar a uma consequência óbvia. Querer saber, querer entender as coisas. E quando você começa a querer saber e querer entender as coisas, você começa a ler e começa a ir atrás de informação. Aí você começa a ter conhecimento. E tendo conhecimento, você começa a aumentar o teu repertório. Você começa a saber um pouco sobre cada coisa. Você não precisa ir muito a fundo. Você precisa ser especialista no que você faz. O resto você não precisa ir muito a fundo. Mas só esse pequeno colocar de pés, né? Essa pontinha do pé que você coloca, né? naquilo que você questionou e foi procurar saber e estudar e ler um pouco mais, já é muito mais do que a maioria das pessoas sabem. E aí, quando você começa a fazer isso, as pessoas vão começar a achar que você é inteligente, né? E que na verdade é sim, né? É inteligente, né? Porque eu acho que a inteligência, ela se faz a partir disso, né? A pessoa passa a ser inteligente por conta disso, né? Mas não é porque a pessoa tem facilidade, não é porque a pessoa é um gênio, é porque a pessoa fez o mínimo. Ela questionou. É por isso. E eu tô falando o mínimo aqui, mas enfim, né? Eu tô me contrariando, de certa forma, porque eu disse, né, no começo do vídeo, que na minha opinião, as pessoas nascem. Algumas pessoas têm essa natureza questionadora, né? E essa natureza questionadora leva a querer saber, a entender, a curiosidade leva as pessoas a quererem saber um pouco mais, né? O fato de você querer saber vai levar você a ler, a aprender, e aí você vai aumentando o teu repertório, vai aumentando o teu conhecimento, você vai ficando mais intelectualizado, vai elevando o teu nível, e aí você chega num ponto, no nível onde você fala uma coisa, as pessoas não conseguem, elas não sabem como
argumentar contra isso, repetindo, pela milésima vez, não é argumentar no sentido de mostrar que a pessoa está errada, tá? É argumentar no sentido de aprofundar o debate para chegar num ponto em comum. Não tem certo ou errado. A pessoa que está falando, o que eu estou falando aqui não é certo e também não está errado. O que eu estou falando aqui é o mais básico é o mais básico do fundamento do pensamento humano. É a reflexão. É a curiosidade. É o questionamento. É isso que eu estou falando aqui. E qualquer outra coisa que eu já falei antes nas mídias sociais são passíveis de argumentação, de debates. Só que tem situações onde, quando eu me coloco num posicionamento, porque nesse vídeo eu tô totalmente fora de posicionamento, né? Eu não tenho posicionamento aqui, né? É uma questão, né, que existe, é um ponto que eu tô colocando, é um conceito que eu tô, né, abrindo aqui. Então eu não tô pondo posicionamento, mas em outros vídeos ou stories, ou seja lá o que eu faço no Instagram, cara, que eu me posiciono, as pessoas não sabem argumentar contra. E a pessoa que não sabe argumentar contra, o que ela faz? A coisa mais óbvia que uma pessoa que não sabe argumentar faz. Ela muda o foco. Ela muda o foco da conversa. Ela muda o foco para a pessoa que está falando ao invés do assunto. Ela ataca. Né? Isso é uma forma de defesa. Defesa contra o quê? Contra o fato dela não saber argumentar contra. Mas ao mesmo tempo ela se sentiu atacada, porque o posicionamento dela provavelmente é o oposto. E aí ela, por se sentir atacada e não saber argumentar, ela vai lá e ataca o outro, né? Em vez de debater a ideia, né? Ou contra-argumentar, se posicionar, né? Argumentar a favor do seu posicionamento, né? Mais uma vez, não se mostrando como certo ou errado, enfim. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é, gente, se vocês começarem com pelo menos o questionamento, isso vai levar vocês a querer saber mais. Querendo saber mais, vai ler mais, vai entender mais, vai aprender mais, vai aumentar o conhecimento, e aí sim vocês vão conseguir argumentar com qualquer pessoa, e qualquer ideia. Não importa qual seja a ideia, vocês vão conseguir argumentar. Porque qualquer ideia tem base, tem uma base. E é dela que você parte para argumentar contra qualquer coisa, contra qualquer pessoa. É da base que você parte. Você partindo da base, você consegue chegar numa conclusão. Uma conclusão que você quer chegar. Para mostrar o teu ponto. E é assim que você... eu não quero dizer ganha um debate, mas é assim que você mostra o teu ponto. É assim que você, muitas vezes, mostra que, de repente, a forma como a outra pessoa estava se posicionando, quando tem posicionamentos, não está bem fundamentada. Que talvez ela tenha que procurar um pouco mais, estudar um pouco mais, pesquisar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. E isso não é um problema, tá? A pessoa falar uma coisa e de repente está errado. Lembrando, nós somos conscientes da nossa própria ignorância. Sempre, sempre conscientes da nossa própria ignorância. Então, a gente sempre vai falar alguma coisa errada. A gente sempre vai cometer equívocos. Isso faz parte. Isso é filosofia. Acho que é isso que eu queria falar. Provavelmente vai ter um corte nesse vídeo, tá? Porque eu me desvirtuei muito do ponto e perdi a linha no raciocínio, mas a ideia é essa, tá? Gente, comecem a questionar
as coisas. Cuidado com ideias que simpatizam com as suas crenças e por isso você não questiona. Cuidado com isso. É isso, gente.